Nossos analistas também para a entrevista. Marcela Matos, de Brasília, tem uma pergunta e depois a gente segue também com os nossos outros analistas. Fala, Marcela. Boa tarde, deputado. Obrigada pela entrevista. A minha dúvida é a seguinte: sempre que a gente fala em aumento de penas, essa é a real necessidade ou o problema, de fato, é a aplicação da lei? E também, outra dúvida é o efeito, a consequência disso. Aumentar as penas não pode acabar elevando a superlotação dos presídios hoje no país, que já é altíssima? Então, é esse o caminho, o endurecimento das penas, ou só a aplicação do que já está em vigor? Não, porque a aplicação do que já está em vigor é frouxo. A gente tem tantos benefícios processuais que, como eu disse para você, diferente de um país desenvolvido, que se está escrito que é 1 ano de cadeia, a pessoa fica 1 ano presa. Se está escrito que são 4 anos de cadeia, a pessoa fica 4 anos presa. No Brasil, como eu coloquei para você, se você é réu primário, se pela primeira vez você está sendo condenado, não necessariamente a primeira vez que você está cometendo crime, mas a primeira vez que o Estado conseguiu te punir, e a pena é de até 4 anos, você não vai preso, né? A pena está lá, 4 anos de cadeia, você não vai preso, né? Então, o aumento de pena não é apenas a pessoa ficar mais tempo na cadeia, é uma decisão certa se a pessoa vai ser presa ou não vai ser presa por causa dos nossos benefícios processuais, da conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Então, a pessoa vai ter que assistir palestra, vai andar com tornozeleira, né, vai cumprir no regime semiaberto, no regime aberto, vai ter que ficar em casa à noite e aos finais de semana, em vez de ir para a cadeia. Então, a gente está falando de, não é só uma mudança de um aumento de pena em abstrato, a gente está falando de, na prática, a diferença entre a pessoa ir para a cadeia ou não ir para a cadeia, porque aqui não existe o cumprimento integral de pena. Outro aspecto que você colocou sobre superlotação de presídios, e essa é uma analogia que eu faço. Quando falta leito no SUS, a gente não joga quem está internado fora porque está lotado, a gente cria novos hospitais. Da mesma maneira, se tem presídio lotado, precisa construir mais presídio. E eu defendo, inclusive, e é um dos programas do Partido Missão, que a gente construa um presídio de segurança máxima maior do que o maior presídio das Américas, que é o Cecote, em El Salvador, em que cabem 40 mil presos, né, presos de segurança máxima, né, em presídio de segurança máxima. Defendo que a gente faça aqui um de 50 mil, né, para garantir que você tenha um regime em que os criminosos mais perigosos do país não tenham acesso à visita íntima, só tenham acesso ao advogado com a conversa sendo gravada e podendo ser acessada com autorização judicial, né, que não tenham, não possam ter a saidinha temporária, né, que foi restrita, mas ainda não acabou no nosso país. Então, na minha avaliação, né, o fato da gente prender muito é porque a gente solta muito, e boa parte dos criminosos são reincidentes. E veja, a nossa segurança pública está no nível de amadorismo tão grande que eu fiz um requerimento de informação para o Ministério da Justiça para perguntar quantos dos presos são reincidentes. Sabe qual foi a resposta do Ministério da Justiça? Não sei. A gente não sabe nem o perfil dos presos do nosso país. Quanto menos ter os dados para a gente saber onde os presídios precisam ser construídos, qual é o nível de segurança que esses presídios precisam ter, qual que é o regime de cada um desses presos. Então, a gente vive realmente uma situação muito difícil no nosso país, considerando também que há não muito tempo a gente teve pela primeira vez na história do Brasil a fuga de um presídio federal, né? Importante a gente pontuar, né? Vários especialistas têm ressaltado sobre o Cecote em El Salvador, aí problemas de direitos humanos, tem vários questionamentos de como isso poderia ser feito aqui no nosso país. Mas vamos continuar a conversa agora com pergunta da nossa analista, aliás, do nosso Eduardo Gayer. Fala, Gayer. Deputado, muito bom dia. Queria ouvir um pouco o senhor sobre a articulação na Câmara para aprovar agora esse projeto. O senhor é um deputado o único deputado do seu partido, né? Fez essa troca, o partido de um homem só, por enquanto, pelo menos, na Câmara dos Deputados. Queria ouvir se o senhor acha que isso atrapalha, pode atrapalhar. O senhor era de um partido grande, União Brasil, agora está num partido que é pequeno. Muito embora o senhor nunca tenha sido assim um deputado próximo das instâncias decisórias do União Brasil. Falo isso com todo respeito, porque do perfil do senhor não era exatamente o perfil da direção do União Brasil. Então, o senhor acha que vai ter diferença essa mudança de partido para aprovação de um projeto de interesse do senhor ou não? A pauta da segurança pública, por ser uma pauta eleitoral, vai se sobrepor e o fato do senhor estar num partido pequeno não vai ter relevância?
Olha, tem mudança sim, né? Mudança para melhor, porque agora eu participo do Colégio de Líderes, né? Agora eu participo da formação da pauta. Eu sempre fui um deputado independente do União Brasil, votei da maneira que quis, inclusive contra a orientação do partido, discursei da maneira que quis, inclusive contra a orientação do partido, e construí maioria e consegui pautar esse projeto, mesmo sendo independente, mesmo não sendo líder, né? E mesmo não estando alinhado com a direção do partido. Então, da mesma maneira com que eu consegui construir isso, tanto na Câmara como no Senado, que é raríssimo um deputado conseguir fazer uma construção no plenário da Câmara e no Senado, da mesma maneira como eu coloquei no início da nossa conversa, já conversei com o presidente Hugo Mota, já tenho um compromisso de que será pautado, e eu tenho a garantia para você, pelo menos 350 votos, pode anotar, pode recortar esse vídeo, nós teremos na aprovação desse projeto. Agora, eu não posso deixar de me manifestar em relação ao que foi colocado de violação de direitos humanos no SECOT. Eu devo lembrar que são presos ali faccionados, são presos pessoas que não reconhecem a legitimidade do Estado, da Constituição, que se sujeitam a outras leis e que, na minha avaliação, deveria até, e nós conseguimos na PEC da Segurança Pública, né, constitucionalizar, pelo menos nessa aprovação inicial, o direito penal do inimigo, não considerar essas pessoas cidadãos comuns, mas ter um processo penal e leis penais específicas porque são criminosos, que estupram, que matam, que torturam, que dominam territórios. Na minha avaliação, devem ser tratados, inclusive, como uma nação estrangeira invadindo o nosso país. A gente conseguiu aprovar também na PEC da Segurança, pela primeira vez, colocar no artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo, o direito da vítima, né? A gente sempre teve a garantia para os criminosos, para o alvo do processo penal, e pela primeira vez a gente coloca no artigo 5º que é direito na vítima ter uma pena que faça justiça à agressão, à injustiça, ao crime que essa vítima sofreu. Vitória Bel chega na conversa. Deputado, queria aproveitar a sua presença aqui no SBT News pela primeira vez para perguntar justamente dos caminhos que a missão pretende assumir agora nessas eleições de 2026. Vocês já sabem qual candidato à presidência da República provavelmente vão apoiar, vão se aliar a Flávio Bolsonaro, pretendem lançar um candidato à presidência. Como que está essa construção nacional do partido? Nós temos pré-candidato à presidência da República, que é o Renan Santos. Não existe a menor chance da gente apoiar Flávio Bolsonaro, ainda mais considerando o histórico de crimes que o senador tem e o histórico de frouxidão de enfrentamento aos abusos do Supremo Tribunal Federal, né? Com o próprio pai preso pelo ministro Alexandre de Moraes durante anos, ele sequer assinou o pedido de impeachment e só foi assinar agora em ano eleitoral. Ele foi o responsável por a gente não investigar os crimes cometidos por ministros do Supremo. Tudo que a gente está vendo agora de Banco Master, de palestras, de contratos milionários de esposas de ministros, tudo isso poderia ter sido desvendado em outros casos, em outros escândalos, se o senador Flávio Bolsonaro não tivesse barrado a CPMI da Lava Toga. Então nós temos o nosso pré-candidato à presidência da República, o Renan Santos, que defende a declaração de guerra ao crime organizado, que defende que a gente prenda as lideranças do Comando Vermelho, do PCC, e se elas resistirem no momento da operação, que elas sejam mortas pela Polícia Militar com auxílio de equipamentos e de pessoal das Forças Armadas, e também uma reforma profunda no nosso orçamento para a gente promover um corte de impostos e um corte de gastos nunca antes visto na história da nossa nova república. Então, a gente tem com muita firmeza o projeto do nosso partido, inclusive consolidado em todas as áreas, né, em permanente discussão, mas já com as suas diretrizes iniciais postas, né, em defesa, em infraestrutura, em segurança pública, em saúde, em educação, em meio ambiente, que está presente no que a gente chama do nosso livro amarelo, que é o programa do partido, que carrega debaixo do braço, desde o militante, o candidato a vereador, até o nosso pré-candidato à presidência da República. O que você acha do Kim como deputado do Brasil? Vamos espalhar as notícias para todos. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para juntos batermos a meta de 1000 inscritos. Obrigado e nos vemos no próximo vídeo.